Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar sobre a questão do mistério da Eucaristia, nosso 67º encontro. Estamos aqui no Catecismo do Concílio de Trento, que tem uma grande riqueza de reflexão da história da Igreja sobre a questão dos conteúdos daquilo que se crê, exposto para poder servir de orientação para a formação dos cristãos. É claro que nós também trabalhamos o novo catecismo do Concílio Vaticano II, mostrando também essa realidade entre a riqueza do Concílio de Trento, mas do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II, uma grande riqueza também teológica ajudou a aprofundar o conteúdo da fé. Então, uma realidade acaba enriquecendo a outra. Se a realidade do Concílio de Trento, ela nos deu na perspectiva da situação da Igreja, que estava trabalhando uma contra-reforma, e necessária, basta ver todo o trabalho de São Roberto Bellarmino, o trabalho de São Carlos Borromeu, fantástico. Quem não conhece a história de São Carlos Borromeu mereceria esse cardeal de Milão, como diz São Carlos Borromeu, esse bom romeiro, que foi realmente um dos grandes pilares da questão da implantação, da questão do desenvolvimento e implantação desse concílio de Trento e também depois do catecismo, também com essa grande contribuição de São Roberto Bellarmino. Vamos então trabalhar dois parágrafos, 74 e 75, da segunda parte sobre os sacramentos, o sacramento da Eucaristia, o capítulo 4, tendo em vista que depois desses dois parágrafos, nós vamos retomar aquela questão da referência entre o sacrifício cruento e o sacrifício incruento. Isso é muito importante para nós, porque para nós termos consciência do porquê é importante participar da Eucaristia. Não só receber o sacramento do corpo de Cristo, que é a presença real do corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, mas também recebermos as graças que nós temos a partir do momento em que participamos da Eucaristia. De onde procede a doutrina do sacrifício e do sacerdócio da nova lei, isto é, da tradição apostólica, da nova lei, do Novo Testamento, implantado por Jesus Cristo na cruz? No parágrafo 74 diz: o que a Igreja Católica ensina acerca deste sacrifício, falando da questão do sacrifício da Eucaristia, celebrativo, como dogma de fé, como princípio orientativo, fundante da nossa fé, foi por ela tirado das palavras de Nosso Senhor, quando naquela última noite confiou aos apóstolos os próprios mistérios sagrados. E lhes disse: fazei isto em minha memória. Então, nós vemos que, novamente retomar um tema que eu já falei várias vezes. Jesus não havia morrido na cruz, não havia derramado o seu sangue, não havia, naquele momento da cruz, instituído a nova aliança. Mas os discípulos participaram do mistério da cruz antecipadamente no mistério da Eucaristia. Então, a partir do momento em que Jesus diz: fazei isto em memória de mim, ele está instaurando, ele está colocando a instituição deste memorial, deste sacramento, deste sacrifício. Então, os discípulos participaram do sacrifício da cruz
antes de Jesus morrer na cruz. Porque o sacrifício da cruz foi antecipado aos discípulos naquela ceia eucarística. E é disso que nós devemos depois também entender sobre o sacrifício cruento e o sacrifício incruento. Consoante a definição do Sagrado Concílio, foi nessa ocasião que ele os instituiu sacerdotes. Eles ordenou que eles mesmos e seus sucessores no mistério sacerdotal imolassem e oferecessem o seu corpo. Então, a instituição dos sacerdotes naquela ceia eucarística, porque o sacerdote, ao celebrar a Eucaristia, ele age em persona Christi. Então, o sacerdote, só aquela pessoa ordenada, naquele momento, ele recebeu o sacramento da ordem. Naquele momento, quando ele diz, tomai e comei, tomai e bebei, as palavras da instituição, é Cristo Jesus que fala, o sumo sacerdote, que fala pela boca do sacerdote. Essa realidade mostra que Jesus é o autor do sacramento. É ele que realiza e faz acontecer o sacramento, através da pessoa do sacerdote. Mas é o próprio Cristo que age naquele momento. Então, diante disto, Jesus institui os sacerdotes para que os sacerdotes, então, naquele momento, realizassem nesse mistério sacerdotal o sacrifício, onde na celebração da Eucaristia é imolado e oferecido o seu corpo na espécie do pão e do vinho, que no momento da consagração das palavras de Cristo se transforma, se transubstancia no corpo e sangue de Cristo. Uma prova bastante clara desse fato está nas palavras que o apóstolo escreveu aos Coríntios. Não podeis, diz ele, beber o cálice do Senhor, a Eucaristia, e o cálice dos demônios. Não podeis tomar parte na mesa do Senhor, a Eucaristia, e na mesa dos demônios. Há uma distinção clara entre o sacrifício da Eucaristia e os outros sacrifícios. Então, no caso, sacrifícios das celebrativos das mesas pagãs. Ora, se por mesa dos demônios devemos entender o altar em que lhes eram oferecidos sacrifícios aos deuses pagãos, devemos entender agora a mesa do Senhor não pode significar outra coisa senão o altar em que se sacrificava ao Senhor. Só nesse sentido é que as palavras do apóstolo têm sua força de argumentação. Então, aqui nós vemos a importância de valorizarmos a participação desse sacrifício da Eucaristia, que é uma realidade da nossa participação no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. No caso ali, o Cristo está sendo imolado para que nós depois pudéssemos participar do sacramento, comungando o corpo e sangue de Cristo. Parágrafo 75. Se buscarmos figuras e oráculos deste sacrifício no Antigo Testamento, encontraremos, em primeiro lugar, o que dele vaticinou Malaquias, com perfeita clareza. Desde o nascer do sol até o ocaso, grande é o meu nome entre as nações, e em todo lugar é sacrificada e oferecida ao meu nome uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Através dessa profecia de Malaquias, prefigurava para nós cristãos a instituição da Eucaristia realizada pelo próprio Cristo Jesus. Ademais, antes e depois da promulgação da lei, foi este sacramento prefigurado por várias espécies de sacrifícios. Então, existem os sacrifícios do Antigo Testamento que prefiguram a nova aliança definitiva que Cristo instaurou com seus discípulos,
naquele momento da ceia. Pois todos os bens da salvação significados por aqueles sacrifícios do Antigo Testamento estão contidos neste único sacrifício, que constitui, por assim dizer, o remate e a consumação de todos os outros. Entre eles, porém, não se pode considerar uma figura mais expressiva do que o sacrifício de Melquisedeque, livro do Gênesis. O próprio Salvador, na última ceia, ofereceu a Deus Pai seu corpo e sangue sob as espécies de pão e de vinho, e assim se declarava constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, diante disto, nós vemos a oferta de que Melquisedeque faz entre sacrifício de pão e vinho, oferecido a Deus, em Gênesis capítulo 14, 18, quando nós vemos aquela realidade, né, onde Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque oferece o sacrifício, prefigurando o sacrifício do corpo e sangue de Cristo. Né? Só que Melquisedeque era sacerdote, diferente do sacerdócio levítico, dos levitas. E até alguns comentadores dizem: Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo a superioridade de Melquisedeque com seu sacerdócio. Levi ainda estava em Abraão, então Levi também, porque descendente de Abraão, também pagou esse dízimo a Melquisedeque, mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque é superior que o sacerdócio de Levítico. Diante dessa comparação, existe o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, existe o sacerdócio segundo a tradição judaica, os levíticos, né? Jesus é sacerdote não segundo a ordem do Levítico, porque Jesus não poderia ser sacerdote da linhagem do Levítico, porque a família dele não era uma família sacerdotal, a família dele era da tribo de Judá, e da tribo de Judá não vem sacerdote. Mas da realidade de Melquisedeque vem o sacerdote de Cristo. Então, é a questão da realidade do sacrifício oferecido de Melquisedeque, que é figura do grande sacrifício que Cristo oferece na cruz. Eu termino só lembrando, né, para nós aquela realidade do sacrifício cruento e o sacrifício incruento. Na cruz, Jesus derrama seu sangue, naquele sofrimento, naquela dor, nos ama até o fim, na cruz. Este sacrifício cruento, né, realizado na cruz, foi antecipado aos discípulos, apóstolos, na ceia daquele sacrifício incruento, mas que já antecipava o sacrifício da cruz. Também nós, quando celebramos a Eucaristia, nós não celebramos o sacrifício cruento de Cristo. Mas este sacrifício cruento de Cristo, que Cristo realizou na cruz, vem também realizado e presente e vivo na realidade do sacrifício incruento que celebramos. E naquele sacrifício, nós recebemos todos os méritos da realidade do Cristo que morre na cruz. Essa realidade, né, que nós oferecemos, está toda a realidade, toda a graça que Cristo oferece na realidade da cruz. E esses benefícios, né, que nós encontramos, né, um sacrifício perene, reparação dos nossos pecados, né, por tantas vezes que oferecemos gravemente por nossos crimes, todas essas realidades que Jesus nos deu na cruz,
toda aquela pessoa que participa da Eucaristia recebe naquele momento as graças da cruz, as realidades dos efeitos do mistério da cruz. Aquele sacrifício incruento, as graças da morte de Cristo é realizada naquele momento a todos que participam da Eucaristia. Mas, depois de participarmos e recebermos todas essas graças desse sacrifício incruento, que corresponde ao sacrifício cruento de Jesus, que está presente e vivo naquele momento da Eucaristia, porque rompe-se a barreira do tempo, e ali está o presente o próprio Cristo, simulando, não repetir novamente, mas simulando verdadeiramente naquele momento, naquele ato salvador, esses benefícios que nós temos ao participar da Eucaristia. Nós depois o recebemos através do seu corpo no sacramento. Então, quando nós comungamos, nós recebemos o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus no sacramento. Mas, quando eu comungo sem participar da Eucaristia, eu não recebo as graças da realidade do sacrifício daquele que celebra, juntamente celebrando com ele essas graças da cruz. Essa graça é realizada através do momento em que eu participo da Eucaristia. É uma graça onde eu, naquele momento, estou vivenciando tudo aquilo que Jesus me deu no mistério da cruz. Então, essa realidade as pessoas obtêm ao participar da Eucaristia. E também a realidade de comungar o corpo de Cristo, na realidade de participar dessa realidade da comunhão com Cristo, da minha unidade com Cristo, onde eu me transformo no Cristo, como uma realidade, um dom que Deus nos dá para aqueles que estão enfermos, para aqueles que fazem a celebração da palavra, mas não têm celebração da Eucaristia, né? Eles ficam naquele momento não participante daquele momento da cruz. Eles participam no momento da comunhão, mas não no momento da cruz. Por isso, participar da Eucaristia é participar também de todas aquelas realidades que acontecem na cruz e nos beneficiar daqueles benefícios que Cristo nos dá na cruz. Então, é importante participar da Eucaristia? Claro, porque somente nela, naquele momento, nós estamos, naquele sacrifício incruento, nós estamos participando das graças da cruz naquele momento. Estamos vivenciando aquele momento único que Cristo nos salvou definitivamente. Para depois, ao participar dessa realidade, dessa morte de Cristo, desse sacrifício de Cristo, podemos comungar dele, porque ele que se sacrifica se dá como verdadeira comida, se dá como verdadeira bebida. Que Deus nos dê a sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Se tiver alguma dúvida, as pessoas podem perguntar, porque às vezes pode ser que eu não fiquei muito claro, diante disto. E é interessante que nós possamos ter uma compreensão clara sobre essa realidade, desse efeito fundamental que nós recebemos ao participar da Eucaristia, e ao participar desses efeitos fundamentais, depois comungamos o corpo e sangue de Cristo que se fez nosso alimento. É claro que o mistério é sempre único, mas essa distinção é importante para a gente poder ver como é importante participar da Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.